Alô, opa, beleza, funcionando. Glória a Deus. Que bênção, né, queridos? Realmente ver a igreja do Senhor agindo com poder e graça é uma alegria, uma satisfação. E ver esses testemunhos dessa nova geração é maravilhoso. Vocês vão estar estranhando o que eu estou usando, mas já explico já, tá? Vai aparecer agora uma foto aí. E eu vou explicar a questão da foto. Que bom, né? Hoje celular, você bate foto facinho. Então, vocês estão vendo uma foto e você já deve estar imaginando o que seria isso, né? Alguém pode me dizer o que você imagina que seria isso? Isso. Sabe que eu tive situação de Covid, então depois do Covid a gente começa a frequentar esses ambientes com uma certa regularidade, né? Então, fazer o quê? Então eu estava sentado, obviamente, eu que bati essa foto, então você já imagina que eu estou sentado aqui, mais ou menos aqui, né? Eu estava ali, esperando a minha vez, relendo o meu devocional que eu tenho no celular, e aí senti o Espírito Santo falando assim, bate uma foto do que tu está vendo. Sabe que na hora a gente pensa que é coisa da cabeça, né? Mas eu sempre penso assim, eu prefiro obedecer e depois entender. Então, fui lá, bati a foto, aí, e justamente nesse momento não tinha ninguém, providência divina, não tinha ninguém, e aí eu bati essa foto. Aí o Senhor disse, mais tarde, um dia tu vai falar sobre isso na igreja. Então, tá bom, Senhor, estamos aí. Então, o tema dessa mensagem é justamente sala de espera. E desculpa. Gostaria de comentar justamente uma situação nessas questões de consultas. Por quê? Eu estava numa dessas consultas, né? E faço a consulta, ligo lá para a clínica, beleza? Marquei tudo certinho. Tal dia, tal horário. Chego na clínica, como sempre, né? Uma certa antecedência. Fui lá, estacionei o carro, confirmei a consulta, tudo certo. Fui orientado, então, a aguardar na sala de espera. Então, tá bom, estamos lá aguardando. Eu lá sentado, né? Então, peguei, comecei a olhar o celular, lendo a palavra e tudo mais. E o tempo foi passando. E eu lá, esperando. Olhei o relógio, tudo bem. Aí entrava uma pessoa, saía outra pessoa. Entrava mais um, saía mais um. E eu lá, né, esperando. Ô, glória. Tá bom. Aí, sabe como é, irmãos? Eu sou cristão, né, mas a paciência tem um limite, né? Vamos combinar, né? Aí, já tinha dado 1 hora. Aí eu pensei, bom, médico é aquele negócio, né, sempre atrasa, né, as consultas e tal. E eu imaginei, tá bom, o médico está com consulta atrasada, tudo bem. Mas aí eu não me aguentei, eu fui lá no balcão e, moça, eu já estou aqui 1 hora, né, já vai passar de 1 hora e como é que é? Ela, aí eu pegou os documentos lá, a carteirinha e tal. Ai, o senhor nos desculpe, é que o que aconteceu? A atendente me recebeu lá e tal, ela registrou no sistema deles lá, alguma coisa errada, então eu não fui, meu nome não passou para o médico. Então o médico não sabia que eu estava lá, né? Não tinha como ele saber. Então depois dos pedidos de desculpa, tudo bem e tal, eu fui atendido, né? Então ela disse, aguarde mais um pouco, né? Que o senhor será atendido. Então tá bom, eu aguardei, tudo bem. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos numa sala de espera, então aí entra a questão do que Deus quer falar conosco, com a igreja, né? E aí entra outros detalhes, né? Por exemplo, por que eu estou usando isso aqui? Porque o púlpito anterior era um pouquinho mais baixo, esse é muito baixo, e aqui, olhando aqui, eu não enxergo nada. Para ter uma ideia, eu estou na fonte 16 aqui. Para quem sabe, o Word é um negócio grande. E eu quase tenho que ir assim. É uma das questões aí de uns problemas que a gente tem que trabalhar e administrar. Mas tudo bem, Deus é bom e a gente usa algumas estratégias, então, para conseguir driblar a situação.
Mas como eu estava falando, quando nós estamos numa sala de espera, nem sempre nós estaremos sozinhos, né? Normalmente não, né? Sempre que eu vou lá, sempre tem um monte de gente. Mas apesar de termos pessoas ao redor, dá aquela sensação, a impressão que dá, né? É de solidão, porque cada pessoa está com um motivo diferente. Então, nessa sala da espera, eu consegui identificar 3 aspectos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro aspecto são motivos. Eu creio que a grande maioria de vocês aqui já teve uma sala de espera, né? E os motivos que nos colocam numa sala de espera podem ser muitos. Imagine só, por exemplo, um tratamento de uma enfermidade, né? Pessoal, um acidente, a morte de uma pessoa, de um ente querido, né? Ou, de repente, a perda de um trabalho, você está numa sala de espera, né? Para o RH de dizer, querido, tchau e benção, né? Ou, de repente, você está numa sala de espera para ser admitido, enfim. São ambientes que você está numa espera. Nós estamos vivendo aqui na igreja a transição pastoral, né? Não deixa de ser uma sala de espera um pouco mais abrangente, mas é uma sala de espera. E as mudanças na vida da igreja, né? É um ambiente onde nós estamos vivendo. Ou talvez até troca de ministérios, de repente, né? A espera de um bebê, né? Umas irmãs aí que estão esperando bebê, é uma sala de espera, você está naquela expectativa, então são várias situações. Talvez até um retorno de viagem, enfim, é uma resposta de oração, né? Você está lá no clamor e está numa expectativa, é uma sala de espera. Então, eu creio que são muitas as possibilidades para estarmos em um determinado momento numa sala de espera. E quando nós estamos ali, né, a impressão, a sensação que nós podemos ter é que o próprio tempo parece que está mais lento, né? Parece que as outras coisas estão acontecendo mais rapidamente. Eu, particularmente, sou tranquilo, né? Mas nesse negócio de esperar, por exemplo, quem gosta de ficar esperando o ônibus, né? Quando o cara pede um Uber, né? Até tem uns minutinhos, né? Parece que demora mais do que está dizendo, 3, 4 minutos. Sempre tem essa questão da espera. E com Deus acontece também essa situação. Tudo parece mais devagar. Mas nós nem sempre vamos sentir paz com relação à espera. E especialmente quando se refere à espera de resultados, por exemplo, de notícias, né, de exames. Eu ainda nem sempre teremos sabedoria para responder alguma pergunta do porquê nós estamos naquela sala de espera. Eu fui fazer exame da visão, aí o médico disse, o senhor tem um glaucoma. Como é que o senhor nunca fez isso? Eu disse, porque ninguém nunca me falou, né? Eu já tinha feito isso, uns exames, e aí ele disse, não, o senhor está com 40% de uma visão já comprometida. Não é uma boa notícia para se ver. Então, fazer o quê, né? Então, foi-se produzindo isso. Então, são notícias, às vezes, que a gente recebe que não são naquelas maravilhas, né? Mas quando nós estamos nesse ambiente, queridos, nós podemos ser envolvidos pela ansiedade, talvez até a preocupação, talvez a dúvida, a incerteza do que pode acontecer dentro da minha situação de vida, né? E aí, em determinadas situações, nós podemos até nos perguntar por que parece que esse tempo não passa, né? Especialmente quando a gente está ali sofrendo, a gente está esperando, naquela angústia. E eu creio que, dentro dessa situação, né, que a gente viveu, essa questão da Covid, tem algumas sequelas que a gente agora tem que administrar. E quando eu fico nessa sala de espera, né, seja num consultório médico, né, ou num ambiente onde eu preciso aguardar um atendimento, sendo bem sincero, com relação à questão do tempo de espera, né, para ser atendido, né, eu não estou com aquela paciência toda, não. E também quando nós estamos numa espera, a gente deveria considerar como é que nós reagimos nessa situação, seja em qual for a situação. Digamos que você está vivendo agora dentro de uma situação de uma sala de espera, numa expectativa. Como é que você reage? Pode ser que em determinado momento de nossa vida, né, nós estejamos diante de Deus, orando, clamando, e até parece que Deus nos coloca numa sala de espera no silêncio. Nada acontece. Como que aquela situação, dentro daquela situação, né, o tempo parasse. E eu estou lá, e Deus
não me responde. Aí nós estamos sofrendo e nós precisamos de uma resposta e ainda clamamos, Deus, essa sala de espera está muito silenciosa. Eu preciso de uma resposta. Aí nós entramos nesse segundo aspecto que eu vejo que tem uma sala de espera. A experiência. Sabe dia 12 de junho? Dia dos namorados, né? O que se faz com a esposa? Vamos almoçar fora. Não no jardim, né, da casa, né? Mas num lugar legal, né? E no dia 12 de junho, fomos lá, eu e a Rosana, lá em Dayal, no Eco Recanto, lá no Encano. Um lugar bacana, assim, bem pitoresco. Passeando, né, tal. Meio-dia, chegamos lá. Tudo certo, ambiente legal, estacionamento, puxa, pessoa recebendo nós, pode botar aqui, sobe as escadas, podemos escolher os locais, mas tudo beleza. Almoçamos, né? E tudo bem, terminou o almoço, obviamente, vamos embora, né? Beleza? Sobremesinha, aí toma um cafezinho, olha a paisagem, bonitinho, tudo certo. Desce as escadas, entra no carro e não liga. Opa, é para ficar mais aqui? O que é aqui? Aí eu liguei, acende a luz, abre os vidros, tudo funciona. Não dá partida no motor. Oh, que legal. Sem sinal de 4G, não tem nada. Que legal, que bacana. Era um lugarzinho reservado, né? Então tá bom, né? Eco, né? Meio do mato. Então tá. Que faço? Aí, vai para cá, sobe a escada, você aqui tem sinal? Não tem. Tá bom. Falei com a moça vocês têm Wi-Fi? Temos. Talvez tenha funcionando, porque deu um problema ali e tal. Eu disse, tá bom. Mas aí daqui a pouco a moça trouxe a senha e aí conseguimos fazer um contato, né? Com o corretor e tal. A Rosana tentou lá pelo aplicativo, não deu muito certo. Mas aí entrando em contato com o corretor, olha, assim, está dando problema. É bateria? Não, porque está tudo funcionando, só não dá partida. Então, não sei o que é. Tá bom? O que acontece? Isso era 1h30 da tarde. Chegou o guincho, 18h15. Aí o cara disse, olha, nós não conseguimos o guincho. Eu disse, mas pera, percebe como é que é a situação? Depois, que vou encurtar a história, obviamente, tinha um guincho, o restaurante era, digamos, era aqui, tinha um guincho aqui, era 10 minutos, o cara vinha, ele veio, e quando ele veio, depois ele veio 15 minutos, ele veio um pouco devagar, porque tinha muito buraco na estrada, diz ele. Só que quando ele chegou, já tinha um outro guincho, que tinha vindo de Rio do Sul. Pode? Aí veio o guincho com um carro em cima, eu pensei, mas como é que o cara vai me carregar se já tem um carro junto? Não, esse é o carro, é o táxi que vai levar o senhor lá para o lugar onde você quer ir. Tá. Beleza. Então, resumindo a história, nós chegamos, era domingo, né? Chegamos aqui pontualmente, 7h. Olha, nós fizemos de tudo, daquela 1h30 às 6h. Eu subi aquelas escadas não sei quantas vezes e tal, e aí o pessoal passando, né? E aí o pessoal apagando as luzes e tudo mais. Aí o garçom falou, o senhor precisa de alguma coisa, né? 2 velhinhos lá, né? Meio, daqui a pouco escuro e tal, não sei o quê. Falei com o dono do restaurante e tudo mais. O que tem isso tudo a ver? Que todo esse tempo, aguardando pelo retorno do guincho, é uma sala de espera. Deus trabalhando ali, né? E no final das contas era realmente a bateria. Era a bateria original, ela já estava com 5 anos, né? Também eu queria que a bateria fosse eterna, né? Mas aí descobri que tem um sistema ali que ela diz que está muito comum, que digamos o computador de bordo do carro não está comunicando com a bateria, enfim. Agora a gente já está sabendo, ciente disso. Aí trocaram a bateria, só que eu não entendi o negócio, né? Que o cara veio do Rio do Sul, ele depois levou o carro lá para o Rio do Sul, e depois no outro dia de manhã trouxe para a mecânica. É uma logística meio, não entendi, mas tudo bem.
A gente também não entende muitas vezes a logística de Deus, né? Deus faz uns caminhos meio assim diferenciados, então tudo bem. Então Deus foi mostrando que quando Ele está no controle, Ele faz do jeito dele. Nós estávamos no estacionamento, no lugar tranquilo, seguro, está tudo certo. Então quando nós estamos numa sala de espera, queridos, também nós podemos perceber que Deus não nos deixa sozinhos. Ele está perto o tempo todo. Mesmo que você não tenha sinal de celular, Deus não precisa dessa conexão. Ele tem a conexão pelo Espírito, né? Mesmo que tenhamos a impressão de solidão por estarmos experimentando algo diferente, é isso que nos dá essa experiência. Nossas experiências devem sempre ser um aprendizado, porque Deus sempre está ali nos moldando, tratando da nossa vida em todos os detalhes. E mesmo que o nosso inimigo ele seja perverso e cruel e quer nos perturbar, gerar alguma situação de desconforto, nós sabemos que Deus nos ama e Ele é muito habilidoso para transformar o mal em bem, sempre dessa forma. Então a gente no caminho já deu para aproveitar e falar alguma coisinha para o motorista do táxi ali, tudo certo. Agora tem uma outra pessoa na Bíblia que passou e está dentro de uma situação de viveu, né? Uma sala de espera, que é Abacuque. Já ouviu falar nisso? Veja bem, vamos ler Abacuque 1, deve aparecer aqui, ali. Você pode abrir a sua Bíblia também. Abacuque 1, de 1 a 4. O texto diz: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luto e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O profeta Abacuque, ele viveu em meados dos anos 600 antes de Cristo. E ele tinha um fervor pelo amor, um zelo pela honra e glória do Senhor. Ele carregava consigo o fardo de ver o povo de Deus se corrompendo. E ele estava convivendo com a violência, o enfraquecimento da justiça, a impunidade de líderes, uma perda moral das pessoas, falta de espiritualidade e o triunfo dos ímpios sobre aqueles que querem servir a Deus. O Abacuque estava numa sala de espera e clamava: até quando, Senhor? E vendo essa situação, será que nós temos alguma semelhança com os dias atuais? Violência, enfraquecimento da justiça, impunidade de líderes, perda moral das pessoas, etc. Hoje nós convivemos com violência. As violências que causam lesões, morte, dano psíquico ou privações. Violência que além da agressão física, muitas vezes está disfarçada nos lares e nos ambientes de convivência social, passando por agressões verbais, condições psíquicas, sociais, políticas e culturais. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que experimenta uma crise de valores, onde as coisas são mais valorizadas do que pessoas. Isso automaticamente desperta um aumento da violência e da criminalidade. E a violência que nós convivemos é quando uma pessoa mata outra pessoa por um aparelho celular, né? Um carro, uma discórdia no trânsito, ou até porque torce por um time diferente. É chamada transgressão deliberada, que é insensível aos direitos do cidadão. É a inversão ou até a ausência de valores em nossa sociedade, que inicia quando um cidadão ele é impedido de buscar os seus direitos, estimulando assim a impunidade do causador do problema e penalizando o indivíduo que foi por alguma razão lesado. Inversão de valores. E o texto bíblico aqui está ressaltando a luta e conflito por todo lado.
E significa que quando a maldade não é controlada, cria-se um povo dividido, repleto de suspeitas, acusações e ataques pessoais. Então são experiências marcantes que podem definir o rumo de uma vida. Pessoas que se dizem cristãs estão sendo influenciadas por esse tipo de comportamento. Algumas pessoas defendem que é preciso maior investimento em políticas públicas, que sejam mais eficazes. Tudo bem, é isso mesmo, isso ajuda, mas isso não é o suficiente, porque a violência, irmãos, é a ausência de Jesus no centro da vida das pessoas. Só Deus pode mudar as pessoas, somente Ele. E Ele quer fazer essa mudança a partir da igreja. Deus não vem lá e vai mudar o mundo. Não, Ele já mudou as nossas vidas. Nós somos parte desse mundo. E através de nós, a mudança deve ser realizada. E o profeta Abacuque aqui, ele estava chocado e até angustiado, porque via o povo de Deus distantes dos caminhos do Senhor. Eles não queriam uma vida alicerçada nos princípios divinos. E atualmente nós podemos observar pessoas que se dizem evangélicas, mas estão distantes dos caminhos de Deus, não querem se render aos princípios divinos. Nós cantamos aqui, nos rendemos aos seus pés. Rendição é algo que nós podemos considerar quando, numa luta, o adversário assume controle sobre aquele, ele vence e o outro se rende, então está sob o controle, sob o domínio daquela pessoa. O Abacuque, então, ali ele mantém um diálogo franco com Deus, abrindo o seu coração, e aí ele insiste com Deus, dizendo: até quando, Senhor? Isso serve para nós, num clamor ali: até quando, Senhor? Nós vamos presenciar esse tipo de coisa. Essa pergunta aqui, que parece transmitir uma certa impaciência, na realidade ela indica a insistência, a perseverança do clamor do profeta que estava em profunda aflição. E quando nós estamos numa situação aí de grande dificuldade, eu creio que nós chegamos diante de Deus, abrir o nosso coração. Nós devemos sim insistir, nós devemos sim perseverar, mas é preciso entender, irmãos, que Deus conhece a nossa aflição, mas Ele responde conforme os seus propósitos, e não de acordo com aquilo que eu acho que seja o mais urgente. Deus tem os seus caminhos. Então até podemos ouvir aquelas frases, às vezes, não desanime, irmão, bate nas costas, vai dar tudo certo, ore, confie. Mas às vezes, quando você está numa situação de dificuldade, essas palavras, podem até parecer meio sem sentido. Aí você pode dizer: como assim? Eu estou aqui angustiado, eu preciso de uma resposta. Estou num clamor aqui, parece que não acontece nada. Como é que eu prossigo? Como é que eu continuo? O que eu faço? Aí você dá uma de Abacuque, que diz: até quando clamarei por socorro? Só Deus, somente Deus tem o poder de nos tirar de uma sala de espera, uma situação de desespero, e nos transportar para um tempo de esperança. Então, nós entenderemos o sentido da perseverança, especialmente em situações onde nós não podemos exercer algum controle. Clamo a Ti, ó Deus, mas não se responde. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. O clamor de Jó 30, versículo 20. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me responde, de noite e não recebo alívio. Salmista, Salmo 22, 2. Agora imagine você esteja aí numa situação de dificuldade, no meio de uma confusão, um grande problema, precisando de uma resposta divina. E aí precisa de uma orientação clara. E aí parece que você está meio desconectado, de Deus, tem a sensação de aquele profundo silêncio. Então é nessa hora que nós precisamos lembrar: Deus é fiel. Deus é misericordioso. Deus é cheio de graça. Deus é amor. Deus trabalha no silêncio, irmãos, transformando a nossa ansiedade em graça divina. Realmente precisamos aprender a confiar e esperar em Deus, porque só Ele sabe o tempo certo
e recebermos a sua resposta. Somente quando estivermos preparados para obedecer, é que nós receberemos algo do que pedimos. Isso gera experiência com o divino. Abacuque 3:2, olhe lá na sua Bíblia, ou acompanhe aqui na tela. Abacuque 3:2 diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então Deus nunca ignora o clamor por um avivamento. E nós precisamos aprender então a derramar o nosso coração na sua santa presença e descansar na soberania divina. Quando nós estamos numa sala de espera, irmãos, nós podemos até sofrer, sentir-se impotentes, sentir solidão. E é nesse momento que nós podemos lembrar que o nosso amado Mestre Jesus sofreu muito por amor a nós. Assim como o Abacuque clamava a Deus, o apóstolo Paulo, também ele mostra a importância do clamor, a importância da oração, especialmente em momentos difíceis. Está lá em Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses 4, 6 a 7. É um texto bastante conhecido. Diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então eu entendo que a oração é um escape para a ansiedade. É o antídoto contra a preocupação. A paz de Deus é algo que não pode ser inteiramente compreendida, mas ela pode ser experimentada por aquelas pessoas que estão em Jesus, por aquelas pessoas que se deixam ser tomadas pela plenitude de Deus. Tendo dito isso, há um terceiro aspecto na sala de espera, que é o futuro. E é comum a gente sentir o medo do futuro, né? Por exemplo, né, o que será do Brasil após as eleições? É uma expectativa. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Como é que fica o meu emprego, meus projetos pessoais, enfim, né? Quais serão as surpresas? Considerando a transição pastoral, o que vai acontecer com a igreja, né? E as mudanças? O futuro pertence a Deus. Quem imaginaria uma pandemia, né? Por mais pessimista que quem pudesse ser, ninguém prevê uma pandemia nas proporções que nós passamos e ainda continua, né? Irmãos, nós temos plena confiança nas Sagradas Escrituras, que elas garantem que Deus está no controle, como nós cantamos, né? Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do futuro. É importante nós percebermos que Deus, Ele está envolvido nos acontecimentos da nossa vida. Ele não está só observando, Ele é participativo. Mesmo que eu tente seguir por outro caminho daquilo que Deus planejou, certamente esse caminho que eu escolhi me levará para uma sala de espera. E é ali, nessa sala de espera, Deus tratará daquilo que precisa ser aperfeiçoado em mim, em você, para atingir o plano que Ele, em sua infinita sabedoria, elaborou. Então, as minhas escolhas nunca serão melhores daquilo que Deus planejou, jamais. Por isso, é fundamental, irmãos, estarmos sensíveis e ouvir o Senhor
quando estivermos numa sala de espera. E só porque nós somos salvos e somos alvos, né, do amor de Deus, não significa que nós estaremos livres de problemas. Mas significa que Deus estará sempre conosco, nos dias bons e nos dias ruins. Não é agradável ficar numa sala de espera sem saber o que virá em seguida. Nós pensamos, nós planejamos, nós seguimos para o futuro diante de nós. Isso é natural. Nós sempre estamos pensando em nosso próprio bem. Faz parte do ser humano isso. Só que nós precisamos então entender que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Deus está sempre nos moldando, podando, melhorando a obra que Ele iniciou. E Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele quer que nós sejamos semelhantes a Seu Filho Jesus. Mas qual o caminho que Jesus percorreu? Dor, rejeição, morte, cruz. A vida cristã, ela inclui perdas. A vida cristã inclui rejeição, inclui dor, inclui lágrimas. Por que queremos algo diferente? Por que será? Buscamos somente alegrias e plena satisfação, sem passar pela cruz? Veja o que Abacuque diz no capítulo 2, versículo 1. Abacuque 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, um cristão, ele não abandona sua posição diante do trono da graça de Deus. Porque isso não é merecimento, isso é graça, é privilégio que foi conquistado com o sangue de Jesus, puro sangue de Jesus. Ficar numa sala de espera, irmãos, especialmente nesse tempo em que a igreja está vivendo aí esse processo de transição, né, de mudança, guardando uma resposta de Deus, exige confiança, exige esperança, humildade e paciência. Porque Deus age em tempo diferente do nosso. Nada como uma sala de espera para entender isso. Deus sabe que nós precisamos de tempo para assimilar algumas coisas. Então, Ele age no silêncio, mas sempre para o nosso bem. E Deus é fonte de toda sabedoria. Dele virá a melhor resposta, porque Ele é soberano, irmãos, tanto nas palavras como nas ações. Então, confiar em Deus é a melhor resposta. E o profeta Abacuque, ele aguardou com esperança no Deus justo e santo, até ele receber uma resposta para as suas perguntas carregadas de grande aflição. E a angústia do profeta levou ele a buscar uma resposta na fonte da sabedoria, que é Deus. E lá está em Abacuque 2, 2 e 3. E diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Trazendo isso para a nossa realidade aqui, eu creio que aquilo que Deus tem reservado para essa igreja há de se cumprir. Podemos esperar, porque certamente virá. Não vai demorar muito, não. Todos poderão ver, sem dificuldades, as mudanças que Deus vai fazer, vai realizar. Veja o que diz Salmo 135.
espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que sentinelas pela manhã. Sim, mais do que sentinelas esperam pela manhã. Então, que nós sejamos, irmãos, como as sentinelas da noite, que aguardam o amanhecer, porque confio que o sol trará um novo dia. Vamos manter o nosso temor somente no amado Deus. Vamos nos prostrar, como a gente cantou aqui, né? Nos render o nosso coração somente a Deus. Vamos descansar na sua eterna fidelidade. Somente Deus pode produzir mudanças genuínas e um avivamento verdadeiro. Só Deus sabe o que pode nos levar a uma sala de espera. Talvez você esteja numa sala de espera por algum motivo, aguardando uma resposta. Creia e confie. Só Deus transforma problemas em bênçãos. Deus produz em nós a experiência para nos usar no futuro. E quanto a nossa pergunta, né? Até quando, Senhor? Vem a resposta de Deus para nós. Espera, porque certamente virá, não tardará. Porque o nosso amado Deus responderá ao clamor de cada um dos seus filhos. Eu quero terminar com o texto de Abacuque, citando esse texto para vocês. Abacuque 3, 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Querido Deus e Pai, Tu és o Deus em quem nós adoramos, nós servimos e bendizemos. Esses amados irmãos e irmãs aqui querem uma vida mais íntima contigo. É por isso que estão aqui, Senhor. Talvez estão vivendo uma sala de espera das mais diversas e nós não conhecemos tudo, mas o Senhor conhece. Porque Tu estás junto com cada um deles. Assim como Tu estás comigo, Tu estavas comigo. Tu transmitiste essas coisas e certamente Tu tens um propósito de amor para com cada um. Agora, Deus, permita que essas pessoas possam derramar o seu coração perante Ti a cada dia. Buscando em Ti, Senhor, aquela capacitação necessária para superar as dificuldades. Por mais abundantes que possam ser, por mais gigantescas que possam ser, e que elas possam declarar para os seus problemas que o Senhor é maior, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor pode transpor todos os obstáculos, porque Tu estás adiante de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Tu já abriste, Senhor, essa sala de espera para que nós possamos sair para um tempo de esperança. Por isso Te louvamos e Te declaramos a Tua graça, Senhor, a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja, para que a Tua palavra se cumpra no tempo determinado. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.